Olá, gente. Hoje nós vamos falar sobre crime tentado, desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior, ok? Lembram que quando nós estudamos o caminho do crime, nós vimos que no direito penal constitucional, ou seja, aquele em que a responsabilidade penal decorre pela culpa do fato, nós precisamos verificar em qual das etapas do crime e dar-se início à responsabilidade penal e, por consequência, o exercício do poder punitivo do Estado. Nós vimos que a primeira fase, que é a fase interna, é chamada de cogitação, ou nuda cogitácio. É aquele momento em que surge a ideia, né, o desejo de realizar o projeto criminoso. Essa fase é impunível, já que nós seremos responsabilizados não pelo que pensamos ou pelo que somos, mas pela exteriorização da nossa vontade, que vai gerar realmente um prejuízo, uma lesão, um perigo concreto na esfera jurídica do outro. A segunda fase, essa já é uma fase externa, que é a chamada de prática de atos preparatórios. Nesse momento, o indivíduo, ele tendo deliberado pela prática do crime, ele vai se preparar para executá-lo. Então, ele vai começar o planejamento, não é? Quando é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Quais os possíveis efeitos colaterais, né, desse meio escolhido? E é por isso que nós vimos que o dolo, não é? Que é a vontade consciente de realizar os elementos que compõem a definição legal de um crime, não acompanha o sujeito só quanto ao resultado que ele pretende ou aceita produzir, mas também os meios que ele escolhe para chegar a esse resultado e os possíveis efeitos colaterais que ele admite como necessário e certo, né, para obter esse resultado. Daí a classificação doutrinária, dolo direto de primeiro grau, quando o sujeito quer produzir o resultado, e o dolo direto de segundo grau, que é a responsabilidade pelo meio escolhido. Muito bem, mas voltando para o caminho do crime. Então, essa segunda fase, em regra, é uma fase também que não gera nenhuma responsabilidade penal, porque a preparação do crime, ela não tem aptidão por si só para produzir a lesão ou o perigo de lesão, que é objeto da incriminação. Eu disse em regra, por quê? Porque por uma questão de política criminal, o legislador ele pode criminalizar a prática de atos preparatórios. E é o que acontece, por exemplo, com a associação criminosa. Vocês estão vendo minha netinha aparecendo aí no fundo, né? Veio ajudar a vovó aqui a ter esse contato com vocês. Então, o legislador, ele, por uma questão de política criminal, ele não vai criminalizar a lesão, mas sim o perigo. E o perigo, não é, da formação de uma sociedade para praticar um número indeterminado de crimes é um perigo inaceitável, né, intolerável. Então, há a criminalização do fato de 3 ou mais pessoas se reunirem para praticar crimes. Então, isso é uma exceção, entre algumas outras exceções, da criminalização pela prática de atos meramente preparatórios. Então, quando é que vai surgir a responsabilidade penal? Já que a cogitação, a nudo cogitácio, ou a prática de atos preparatórios, que é o conatus remotus, não gera responsabilidade penal. Ela vem ocorrer justamente com a execução. E essa conclusão nós extraímos da própria redação legal. Um artigo 14, inciso 2, na verdade, o 14 trata de duas possibilidades de responsabilidade por crime. No inciso 1, quando ele se dá na sua forma consumada, e no inciso 2, quando ele se dá na sua forma tentada. E ainda segundo a definição legal, ocorre a tentativa quando o sujeito inicia a execução do crime, porém não consegue consumá-lo por motivo ou circunstância alheia à sua vontade. Bem, então vocês podem me perguntar, mas Cristina, quando é que vai se dar o início da execução? Porque é uma fronteira realmente muito tênue, né, entre a preparação e a execução de um crime. Então, pela doutrina mais aceita, há muita divergência nesse ponto, se dá início de execução quando, com a realização da conduta, o indivíduo realmente ele pratica atos
que tem aptidão e idoneidade para realizar o verbo incriminador. Então, por exemplo, vamos imaginar um crime de homicídio. Então, A quer matar B. Então, na primeira fase, né, que é a cogitação, é que surge a vontade. Não, eu não aguento mais esse indivíduo, e eu quero dar sumiço com a vida dele. Então, sem querer aqui incursionar no aspecto moral, filosófico da questão, mas tratar exclusivamente desse projeto criminoso. A quer matar B. E aí ele decide matar com o uso de arma de fogo. Porém, ele não tem essa arma. Então, o fato dele adquirir a arma, dele verificar se a arma ela tem aptidão para deflagrar o projétil, e até dele municiar a arma em si, não vai constituir ato executório. Por quê? Porque a arma não atira sozinha, não é verdade? Então, nessa fase aí, ele está apenas se preparando para executar o crime. Então, quando começaria nesse exemplo? Começaria no momento que ele aponta para a vítima, objetivando atirar. Ainda que ele não consiga, por circunstâncias exteriores à sua vontade, vamos imaginar que ele atira na hora que ele vai apertar o gatilho, a arma, circunstancialmente, eventualmente, naquele momento, ela trava. Ou então, vendo-se a vítima, né, sob a mira da arma de fogo, ela, contra todas as recomendações, ela resolve reagir e consegue desarmar o indivíduo. Ou, por exemplo, quando naquele exato momento, a polícia, né, que atua como garantidor da segurança pública, ela aparece no local e alcança, né, o indivíduo nessa situação de flagrância, né, e consegue neutralizar a ação dele. Então, todas essas hipóteses, o indivíduo iniciou a execução, e apontando a arma para a vítima, porque aí, nesse momento, com a arma municiada, apta a deflagrar o tiro, nessa ação já havia potencialidade na obtenção da lesão pretendida, que era a morte da vítima. Muito bem. Então, desse conceito legal, nós conseguimos extrair que, para haver tentativa de crime, há necessariamente, em primeiro lugar, que haver o dolo de consumação. Então, o indivíduo tem um dolo de matar, de furtar, de poluir o meio ambiente, de estuprar, de injuriar, enfim, ele tem um dolo de executar o crime. Mas isso, como nós vimos, não é suficiente, já que o direito penal, que nós estamos trabalhando como regra, é o direito penal do fato, não é? E não da periculosidade do autor. Então, além do dolo de execução, e aí retomando a previsão legal, tem que haver necessariamente o início da execução do crime, que é a segunda fase, né, de exteriorização do intercrimes, e que é a fase que gera punibilidade, porque é aquela que o legislador estabeleceu como uma das hipóteses de responsabilidade penal pela prática do crime. Relembrando, o crime se dá ou na forma consumada ou na forma tentada. Então, eu tenho que ter o dolo de execução, deve haver o início da execução, e o terceiro requisito da tentativa, que é a não consumação do crime por circunstância alheia à vontade do agente. Então, o que é que ocorre nessa situação? O dolo do sujeito não muda em nenhuma dessas etapas do crime. Ele quer consumar o crime, porém, ele não consegue consumar o crime. Então, o sujeito quer, mas não pode. É uma circunstância, ou são circunstâncias exteriores, não é, ao sujeito, a vontade dele, ao querer dele, que impedem que ele consiga essa consumação. Então, daí nós extraímos, por exemplo, como consequências, que, por exemplo, não pode haver tentativa de crime culposo. E aqui eu estou falando, claro, da culpa própria, porque na culpa o sujeito nem tem a intenção de praticar o crime, nem, com base na teoria do assentimento ou consentimento, ele assume, né, o risco de produzir esse crime com a sua conduta. A responsabilidade pela culpa, retomando, não é pelo fim pretendido pelo sujeito,
mas porque o fim dele é lícito, mas sim pelos meios que ele escolhe para realizar essa atividade penal, e é justamente o meio descuidado, né? A falta de cuidado, a falta de prudência que se deve ter na prática de atos quando se os pratica, não é na vida em comunidade. Então, essa falta de cuidado, ela, como nós vimos, ela pode se exteriorizar através de uma conduta negativa, né? Então, o indivíduo deixa de fazer algo, né, que a prudência recomendava que se fizesse, por exemplo, colocar o freio, né, o óleo do freio do motor, calibrar o pneu, né? Então, tudo isso é uma falta de cuidado na modalidade negligência. Mas essa falta de cuidado também ela pode se exteriorizar através de um excesso. Não é? De novo, há uma quebra objetiva desse dever de cuidado, porém, numa conduta excessiva. Não é? Então, é o excesso na ingestão de álcool, é o excesso na velocidade que se imprime na direção do veículo. Então, isso também vai gerar, não é, esse descuido, desde que haja expressa previsão legal e o resultado ocorra dentro do previsível, não é? Da previsibilidade, pode gerar uma responsabilidade por culpa. E a outra situação é a da imperícia, não é? O sujeito, ele tem o conhecimento da arte, do ofício, da técnica, mas ele age com descuido, não é? Na realização dessa arte, dessa técnica, e com isso ele acaba gerando uma lesão à esfera jurídica do outro. São as três modalidades de culpa. Então, na culpa, como nós vimos, a responsabilidade não é porque o sujeito quer causar a lesão, nem assume o risco dessa causação, mas porque ele se porta de forma descuidada, não é? Há a previsibilidade objetiva do resultado, ou seja, a possibilidade de antever a produção daquele resultado como consequência dessa falta de cuidado, e o sujeito se porta com essa falta de cuidado, ainda que não aceite a produção dessa lesão, nem assume o risco da sua produção. Então, ele não aceita esse resultado, para ele é totalmente involuntário, diferentemente do que ocorre em dolo, né? Que o resultado é voluntário, é querido ou, no mínimo, é aceito. Então, voltando, não é, para essa fase, não é, da tentativa, por isso mesmo, eu não posso falar em tentativa de crime culposo, porque, como vocês viram pela definição legal do crime tentado, o sujeito quer a consumação, mas ele não consegue. Então, eu não posso falar de tentativa de crime culposo justamente por isso, porque o sujeito não quer consumar o crime, nem assume o risco da sua produção. Da mesma forma, além de eu só poder trabalhar com tentativa no crime doloso, eu também preciso verificar que não é todo crime doloso que vai admitir uma tentativa. E isso por quê? Porque a conduta, ela tanto pode se realizar através da prática de vários atos, ou seja, a conduta ela pode ser dividida em etapas. Lembram do exemplo que eu acabei de dar? O sujeito quer matar o inimigo e ele adquire a arma, ele municia a arma, antes ele verifica se ela está em bom estado de funcionamento, ele municia, aponta a arma para a vítima. Vamos evoluir nesse exemplo? Ele consegue deflagrar alguns tiros e nenhum deles é fatal. Então, nessa situação aí, o sujeito, para realizar a conduta, matar alguém, essa conduta se desdobrou em várias etapas. E há necessidade de haver essas etapas, ou seja, a prática de mais de um ato na formação da conduta, para que haja tentativa, porque a necessidade de interrupção da conduta do indivíduo, e interrupção essa que vai gerar como consequência não consumação do crime. Então, sendo assim, eu não posso falar em tentativa de crime unissubsistente. Por quê? Porque no crime unissubsistente, a conduta se realiza através de um único ato, como ocorre com a injúria verbal. Sua feia, sua gorda. Então, ou você diz que a pessoa é feia e gorda, abalando o sentimento que ela tem, né, dela própria, né, a honra subjetiva dela, ou você não realizou absolutamente nada.
Mas no exemplo dado, ainda há pouco, não é? Eu posso sim interromper entre um ato e outro, eu posso interromper a conduta. Então, na hora que o sujeito aponta para a vítima reage. E com isso, ele não consegue avançar nos atos de execução que ele colocou à disposição dele para obter essa morte. Então, o crime precisa, além de ser doloso, ele precisa também ser plurissubsistente, ou seja, a conduta ser formada pela prática de uma série de atos. Então, em suma, para haver tentativa, eu preciso ter dolo de consumação, início de execução. Veja que a lei exige apenas o início da execução. O sujeito não precisa iniciar e encerrar todos os atos de execução que ele colocou à disposição dele para haver a tentativa. Basta haver início de execução. E, por fim, a não execução por circunstância alheia à vontade do agente. Lembrando que a tentativa, a natureza jurídica de causa geral, porque está na parte geral, vocês sabem, né? A parte geral vai do artigo 1º ao 120, e a tentativa é tratada no artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Então, é uma causa geral obrigatória. Obrigatória por quê? Porque não é ato discricionário do juiz, do desembargador, do ministro, aplicar a diminuição da pena prevista para o crime que se quis consumar e não se conseguiu. Então, não é ato discricionário, é um ato vinculado, porque é direito público subjetivo do réu, que tentou consumar o crime e não o conseguiu, ele ter a aplicação do parágrafo único do artigo 14, que é essa causa obrigatória de diminuição da pena de 1/3 até 2/3 na pena em que ele quis, do crime que ele quis consumar. No caso, como ele quis consumar o homicídio, e o homicídio, como vocês já viram comigo, é um crime material de resultado físico obrigatório, só se dá a consumação do homicídio quando a pessoa, não é, deixa de ser pessoa para ser um corpo, um cadáver, não é? Se encerra a personalidade civil, ela não é mais sujeito de direitos e obrigações. Então, enquanto não há morte da vítima, o homicídio não se consuma, ainda que tenha se iniciado a execução desse crime de homicídio. Então, é causa geral obrigatória de diminuição de pena. Essa diminuição de pena, por sua vez, o legislador estabelece o critério legal mínimo e um máximo de diminuição, não é que de 1/3 até 2/3, e aí é onde vai entrar a ciência do direito penal, a dogmática jurídica, para nos auxiliar nessa dosimetria. E esse auxílio vem justamente com a sistematização das espécies de tentativa. Eu tenho uma tentativa perfeita ou acabada, eu tenho uma tentativa imperfeita ou inacabada, ou com interrupção, e ambas as tentativas, a perfeita e a inacabada ou imperfeita, elas podem ser brancas ou incruentas, como elas também podem ser vermelhas ou cruentas. Então, vamos entender um pouquinho sobre isso. Eu digo que a tentativa é perfeita, acabada ou sem interrupção, quando o sujeito realiza todos os atos de execução que ele pôs à disposição dele para consumar o crime que ele pretendia. Então, nesse exemplo dado, no crime de homicídio, como é que o sujeito pretendeu consumar esse crime? Com o uso de uma arma de fogo municiada, vamos imaginar, com 5 projéteis. Então, eu digo que a tentativa dele foi perfeita ou acabada quando ele consegue deflagrar esses 5 projéteis contra a vítima. Então, ele encerrou todos os atos de execução que ele pôs à disposição dele para matar alguém. Então, essa tentativa será perfeita ou acabada. Vamos imaginar que ele deflagrou 5 projéteis e absolutamente nenhum atingiu a vítima. Ou seja, além de criminoso, é burro, não tem expertise, escolheu um instrumento errado, né, para praticar o crime.
Então, ele deflagrou os 5 tiros e nenhum pegou na vítima. Então, essa tentativa, a despeito de ser perfeita ou acabada, ela vai ser branca ou incruenta, porque não houve nenhuma lesão, nenhuma afetação do bem jurídico protegido com homicídio, que é a vida humana. Então, vai ser uma tentativa perfeita, porém, branca ou incruenta. Mas, por outro lado, ele, com esses 5 tiros, ou melhor dizendo, com esses 5 projéteis contidos no tambor da arma, ele pode conseguir apenas deflagrar o primeiro tiro, e esse tiro atinge a vítima. Ele ainda tem 4 projéteis no tambor da arma, mas não consegue deflagrá-los, porque a vítima, se vendo ferida ali, ela ainda tenta, como um último recurso para evitar a morte, ela resolve reagir a essa injusta agressão, e com isso ela dá sorte, né, contra todas as recomendações. Ela reage e consegue ali, numa luta pela sobrevivência, ela consegue desarmar o indivíduo, evitando com isso que ele deflagre os outros 4 projéteis contra ela. Bem, mas esse tiro pegou e causou uma lesão corporal na vítima. Então, nessa situação, o que é que eu tenho? Eu tenho uma tentativa imperfeita ou inacabada ou interrompida, porque o sujeito iniciou a execução, mas não conseguiu encerrá-la. Ele só conseguiria esse encerramento se ele conseguisse realmente, efetivamente, deflagrar os 5 projéteis com que ele tinha municiado a arma. Porém, como vocês viram nesse exemplo, a despeito da tentativa ser imperfeita ou inacabada, ela foi vermelha ou cruenta. Por quê? Porque, nesse caso, houve uma afetação, houve uma lesão ao bem jurídico protegido, ainda que não a pretendida pelo sujeito, queria a lesão máxima, né? Ele queria matar, mas houve uma lesão ou um risco de consumação, não é, com essa lesão corporal. Então, nesse caso, essa tentativa imperfeita será vermelha ou cruenta. Então, diante daquela causa que é a tentativa, né, geral de diminuição de pena, e eu tenho 2 parâmetros e um intervalo entre eles, que é 1/3 a 2/3. Então, eu tenho aí frações intermediárias, como 9/20, né, eu tenho números mistos também. Eu vou, então, analisar que espécie de tentativa ocorreu no caso concreto, para efeito de aplicar essa causa de diminuição de pena, ou no mínimo, ou no intermediário, ou na máxima redução legal. E o critério que eu vou utilizar vai ser uma razão inversamente proporcional. Ou seja, quanto mais perto o indivíduo esteve de consumar o crime, menor será o direito dele à redução da pena. Não é porque esteve muito perto da consumação ou da lesão, bem jurídico, vida. E, inversamente, quanto mais longe ele esteve de consumar esse crime, maior vai ser o direito dele à redução da pena. Então, nesses 2 exemplos, ainda que no primeiro caso a tentativa tenha sido perfeita, mas como ela foi branca, nós podemos nos movimentar aí, não é, na direção da redução máxima. Já no outro caso, ainda que a tentativa tenha sido interrompida, logo após o primeiro tiro, eu já vou estar, em razão da lesão corporal contra a vítima, eu já vou estar autorizada a me movimentar nessa redução de pena em direção à redução mínima, né? Ou seja, até 1/3. Então, eu vou trabalhar com frações aí que ou vão ficar no intermediário, entre 1/3 e 2/3, ou na redução mínima, que é 1/3. Bem, eu espero que vocês tenham entendido a tentativa e vou avançar um pouco, não é? Já que nós assumimos esse compromisso, né, de utilizar essa sala de aula invertida para tirar as nossas dúvidas, eu vou avançar para a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, que estão previstas essas 2 figuras no artigo 15 do Código Penal.
Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, nós temos que ter cuidado, porque essas figuras, elas guardam alguns pontos de correspondência com a tentativa, mas não vão se confundir com a tentativa e vão gerar consequências jurídicas bem distintas. Então, vejam, na redação do artigo 15 do Código Penal, o legislador diz o seguinte, que quando o sujeito inicia a execução de um crime que ele quer consumar, e iniciada a execução do crime, ele desiste de prosseguir nesse crime, e com essa desistência, ele evita a consumação do crime, ele vai se beneficiar com esse instituto que a doutrina chama de ponte de ouro, que é a desistência voluntária. Ponte de ouro, por quê? Porque a lei, não é, a desistência voluntária, ela tem natureza premial, então vai premiar o sujeito no sentido dele não responder pelo crime que ele quis consumar. Então, isso, claro, é muito interessante, não só para o infrator, mas para a própria coletividade, ele pensar duas vezes, não é, antes de prosseguir com a execução do projeto criminoso e, com isso, evitar receber como consequência o exercício do poder punitivo do Estado, aplicando a pena prevista para a tentativa do crime que ele quis consumar. Então, vamos imaginar que ele queria consumar um homicídio, ele tem o dolo, né, de consumação, isso é requisito para a desistência voluntária, ele inicia a execução, isso também é requisito para a desistência voluntária, e aí são os pontos de coincidência ou correspondência entre a desistência voluntária e a tentativa imperfeita ou inacabada. Por quê? Porque nas duas situações, o sujeito inicia a execução, porém não prossegue nessa execução. A diferença é que na tentativa imperfeita ou inacabada, o sujeito é interrompido. Ou seja, o dolo dele não muda, não é ele que interrompe. Ele é interrompido por uma circunstância qualquer, como naqueles exemplos dados, é a arma que trava, é a vítima que reage, é a polícia que aparece. Então, ele é interrompido, e essa interrupção, ou seja, por circunstância alheia, que evita a consumação. Na desistência, isso não acontece. Ou seja, o sujeito não é interrompido, é ele que se interrompe, ou seja, é ele que interrompe a continuidade dos atos de execução. E, como visto pela definição legal, não basta que ele desista, ou seja, que mude de ideia, que mude a vontade dele. Ou seja, inicialmente ele tem o dolo de consumar, inicia a execução e, iniciada a execução, ele muda de ideia, interrompe a execução. Não basta isso. É preciso que, além dele mudar de ideia e interromper a execução, é preciso que não haja a consumação do crime. Porque se ele, a despeito de ter o dolo de executar o crime, iniciar essa execução, mudar de ideia, e com essa mudança de ideia ele não evitar a consumação do crime, ele efetivamente vai responder pelo crime que ele quis consumar. Então, vamos lembrar aquele exemplo? Vamos imaginar que o sujeito com essa arma municiada, com 5 projéteis, ele deflagre o primeiro projétil contra a vítima. Ele ainda tinha 5 projéteis. Então, ele ainda podia consumar o crime. Então, ele queria consumar o crime, ele podia consumar o crime, mas aí ele muda de ideia, ele desiste. Então, há uma mudança no dolo. Ele queria, não quer mais. E com essa mudança de ideia, ele deixa de deflagrar esses 4 projéteis e aquele tiro que ele deu, o tiro não é fatal, a vítima sobrevive. Então, a morte inicialmente desejada, ela não ocorre, o crime de homicídio não se consuma. Então, aí, nessa situação, o indivíduo certamente ele vai se beneficiar
da desistência voluntária, que no momento atual da doutrina, não há mais nenhuma discrepância, nenhum dissenso na doutrina, toda ela converge para aceitar a desistência voluntária como causa de exclusão da tipicidade. Ou seja, o sujeito, não aquele crime que inicialmente ele quis consumar, deixa de ser crime em função da desistência voluntária. Agora, como vocês podem ter visto na redação do artigo 15, a desistência voluntária, quando o sujeito inicia a execução e a interrompe, e com isso evita a consumação, porém, pode responder pelos atos anteriormente praticados, anteriormente praticados naquele momento da desistência. O que é que isso quer dizer? Que a desistência como causa de atipicidade, ela tanto pode gerar uma atipicidade total, ou seja, o sujeito não vai responder por crime nenhum, como essa causa de atipicidade, que é a desistência voluntária, ela pode ser parcial, ou seja, ainda que o sujeito não vá responder pela tentativa do crime que ele quis consumar, no caso, o homicídio, ainda que ele não vá responder por tentativa de homicídio, porque foi ele que interrompeu a execução e com isso evitou a morte do agente, ele pode responder pelos atos anteriormente praticados. Então, esse pode responder pelos atos anteriormente praticados, quer dizer o quê? Que se eu conseguir, lembra do princípio da subsidiariedade? Se eu conseguir realizar um encaixe desses atos anteriores em algum tipo penal incriminador, ele não vai responder pelo homicídio tentado, mas ele pode vir a responder por um crime subsidiário. Nesse exemplo que nós acabamos de dar, um tiro pegou, não foi? A vítima sofreu uma lesão corporal. Então, ele não vai responder por tentativa de homicídio ou homicídio tentado, porque a desistência voluntária opera a atipicidade do crime que se quis inicialmente consumar, porém, eu consigo realizar um encaixe, e esse encaixe pode ser realizado com relação ao crime de lesões corporais, já que houve uma lesão à integridade física da vítima. No outro exemplo, lembrando, vamos imaginar que o sujeito ele tenha deflagrado 3 projéteis, né? E nenhum deles tenha atingido a vítima. Então, ele não vai responder de novo se ele interrompeu a execução, já que ele ainda podia, não é? Conseguir essa consumação, porque ele tinha ainda 2 tiros, né, para deflagrar. Vamos imaginar, então, que o sujeito, nesse terceiro tiro que ele deu, ele desistiu voluntariamente, e com isso evitou a consumação. Então, eu não vou dizer que há aí uma lesão corporal, não é? Mas eu posso dizer que ele pode haver um encaixe aí com relação ao disparo de arma de fogo, por exemplo, que é um crime de perigo. Né? Então, o fato dele ter disparado esses tiros não colocou em risco a vida da vítima. Então, ele pode responder por disparo de arma ou de periclitação da vida. Aí vamos ver qual é o que é subsidiário. Eu estou aqui nesse momento conversando com vocês sem o código. Então, temos que verificar qual é que é subsidiário em relação ao outro. Se é o de salvo engano, o disparo de arma de fogo, ele vai ser subsidiário em relação ao crime de periclitação à vida e à saúde. Mas é bom dar uma olhadinha para a gente ver qual é que vai prevalecer, né? Qual é o crime mais grave. Porque, pelo princípio da subsidiariedade, se eu não posso encaixar no crime mais grave, eu vou realizar um encaixe, né, no crime menos grave. Então, só para concluir essa questão da desistência voluntária, lembrando que, como a denominação legal deixa antever, a desistência tem que ser voluntária, ou seja, tem que ser fruto da manifestação da vontade do agente. Ela não precisa ser espontânea,
Ou seja, essa desistência não precisa necessariamente partir do sujeito ativo da infração, não é? Por exemplo, ele pode desistir por iniciativa da vítima. Então, a vítima pode dizer, oh, não me mate, por favor, eu lhe dou tanto, ou não me mate, eu tenho filhos, eu sou o único provedor. Qualquer motivo, pode ser piedade, mas também pode ser um motivo egoístico. Ele pode simplesmente desistir por medo, não é? Por medo de ser descoberto, por medo de ser preso, enfim. O motivo não tem relevância, não é? Se é nobre, se não é nobre. A iniciativa não tem relevância, pode partir diretamente do agente, como pode partir de um terceiro, da própria vítima, ou da mãe do agente, ou da mãe da vítima, enfim. O que tem relevância é essa interrupção da execução ser, não é, resultado da exteriorização da vontade do agente. Então, o que é requisito para haver a desistência voluntária é a voluntariedade do agente. É ele interromper a execução do crime. Muito bem, mas nós temos ainda uma figura muito parecida com a desistência voluntária e que tem a mesma natureza jurídica da desistência voluntária, que é o arrependimento eficaz. Então, veja, no arrependimento eficaz, o que é que ocorre com arrependimento eficaz? No arrependimento eficaz, ele é muito parecido com a tentativa perfeita ou acabada. Vamos lembrar? Na tentativa perfeita ou acabada, o sujeito realiza todos os atos de execução, mas não consegue obter a consumação do crime, por circunstância alheia à vontade dele. É uma pontaria dele, é a reação da vítima, é a polícia, como eu disse nesse exemplo dado. Não é? Todas essas situações aí são exteriores, não é a vontade do agente. Ou seja, o dolo dele não muda em nenhum dessas etapas ou momentos. O dolo dele inicial é de matar e continua sendo de matar até o fim, só que ele não consegue. No arrependimento eficaz, isso é diferente. Por quê? Porque o sujeito, à semelhança da tentativa perfeita, ele inicia e encerra a execução, não é, do crime, ou seja, ele pratica todos os atos executórios que ele pôs à disposição dele. A diferença é que quando ele encerra a prática dos atos executórios, nesse momento, ele se arrepende. Então, é nesse momento também que ele muda o dolo. Veja que na desistência voluntária ele muda o dolo durante a execução do crime. Na desistência, no arrependimento eficaz, o dolo dele muda depois que ele realiza os atos de execução do crime, ou seja, que ele executa o crime. Então, é nesse momento que ele diz, poxa, não era isso, eu não devia, eu não quero mais, eu tenho que fazer alguma coisa para impedir a consumação desse crime, ou seja, no caso do homicídio, que a vítima morra. Então, é nesse momento que ele age para impedir a consumação do crime, que é a morte da vítima. Então, é nesse momento, por exemplo, que ele mesmo dá o socorro, ou ele chama o socorro para a vítima, ou seja, que ele age no sentido de impedir a morte. Então, ele age ou pessoalmente ou por terceiros para impedir a morte da vítima. Então, se essa atitude do indivíduo, ela, igualmente, como na desistência voluntária, ela se mostra eficaz, ou seja, esse arrependimento impede a morte da vítima, então ele vai se beneficiar com o arrependimento eficaz, que é, como vocês já viram, causa de exclusão da tipicidade do crime que se quis inicialmente consumar. Então, ele não vai responder também por tentativa de homicídio.
aplicando-se o Instituto do Arrependimento Eficaz, que é causa de exclusão de tipicidade, ele apenas irá responder se eu conseguir realizar a adequação típica, né, ou subsunção, não é, desses atos anteriores a algum tipo penal incriminador, nas suas dimensões formal e material, já que eu não posso criminalizar, não é, por aproximação, por analogia, por semelhança, então o encaixe tem que ser perfeito. Então, se esses atos anteriores puderem se encaixar em algum tipo penal incriminador, então ele vai responder, não é, por esse outro crime, mas não pelo que ele quis inicialmente executar. Então, ele feriu, ele vai responder por lesão corporal, não é? Diante desse arrependimento eficaz, ele vai responder por simples lesão corporal e não por tentativa de homicídio. Então, tanto a desistência voluntária como o arrependimento eficaz, eles têm que ser voluntários e eles têm que ser eficazes. Porque se não forem, o sujeito vai responder ou por homicídio tentado, se não houver a morte, ou por homicídio consumado. Ou seja, ele não vai se beneficiar dessa ponte de ouro, ele não vai poder voltar ao status quo ante ou a situação anterior a que ele se encontrava perante a vítima. Então, por aí dá para ver, né, que os requisitos da existência voluntária e do arrependimento eficaz, ainda que os dois primeiros sejam coincidentes com o da tentativa, o sujeito tem dolo de consumação e ele inicia a execução e interrompe essa execução, que é o caso da desistência voluntária, ou ele inicia a execução, encerra a execução e só depois ele interrompe ou impede a consumação, e aí há uma certa semelhança com a tentativa interrompida. A diferença, como vocês viram, é que na tentativa interrompida, imperfeita ou inacabada, não é o sujeito que interrompe, ou seja, não é a vontade dele que impede a consumação. Ele é interrompido, ele é impedido, ele quer e não pode, ele quer e não consegue. Já no arrependimento eficaz, como vocês viram, há uma mudança no dolo, não é? Ele tem o dolo de matar quando ele inicia e quando ele encerra a execução do crime. Ou seja, até quando ele aperta o gatilho disparando o último tiro, o quinto projétil, ele ainda tinha dolo de matar. E só no momento posterior, ou seja, quando ele já encerrou a prática dos atos de execução, é que há esse arrependimento. E se esse arrependimento realmente ele for eficaz, ou seja, se impedir a morte, seja porque ele pessoalmente prestou socorro ou o fez através de terceiros, e com isso a vítima não morreu, então ele vai, então, finalmente se beneficiar com um arrependimento eficaz, o que não acontece na tentativa imperfeita. O sujeito ele vai responder pelo homicídio, porém, com aquela causa de diminuição obrigatória de pena, que é a tentativa. Já no arrependimento eficaz, o sujeito não vai responder por tentativa, porque foi ele que impediu a consumação do crime, e, novamente, a semelhança da desistência voluntária, não é? Ele apenas vai responder, se for o caso, pelos atos praticados anteriormente, se houver como encaixar em algum crime. Se não houver, ele não vai simplesmente responder por nada. Então, por aí dá para ver que não só os requisitos são distintos, né, com relação ao último requisito, que é a não consumação, na tentativa é por motivo alheio à vontade do agente, na desistência voluntária e no arrependimento eficaz é a manifestação da vontade do agente que impede a consumação. Por isso, a voluntariedade do agente no impedir a consumação do crime vai dar-lhe como um prêmio por essa desistência, por esse arrependimento, ele não responder pelo crime que inicialmente ele quis consumar. Mas nós temos ainda uma terceira figura, não é? Que não se confunde nem com a tentativa, nem com a desistência voluntária, nem com o arrependimento eficaz, que é o arrependimento
posterior. O arrependimento posterior, a única semelhança que ele tem com a tentativa é a natureza jurídica. Porque tanto a tentativa como o arrependimento posterior são causas gerais obrigatórias de diminuição de pena. Essa é a semelhança para aí, ok? Porque no arrependimento posterior, o sujeito consuma o crime, ou seja, ele realiza todos os elementos da definição legal do crime. Então, não se está aí diante de uma tentativa de crime, mas de um crime consumado. A outra diferença é que a tentativa, desde que o crime seja doloso ou plurissubsistente, não é? Ela pode beneficiar qualquer espécie de crime. Tanto o crime que é praticado sem grave ameaça ou violência contra a pessoa, como os crimes que envolvem, de forma expressa ou implícita, a grave ameaça ou a violência. Isso não ocorre no arrependimento posterior, porque os requisitos para a existência do arrependimento posterior é o sujeito consumar um crime sem praticá-lo com grave ameaça ou violência contra a pessoa. Então, eu posso, por exemplo, me beneficiar de um arrependimento posterior num furto qualificado, porque aí há, não é, a violência como elementar do furto qualificado, mas essa violência, como não é empregada contra a pessoa, mas contra a coisa, não é? No caso, por exemplo, o sujeito quer furtar os bens, não é, de alto valor que se encontram na casa da vítima, e para ele conseguir realizar esse furto, ele vai romper o obstáculo através da inutilização, por exemplo, da porta, não é? Ele vai quebrar a fechadura, ele vai quebrar o blindex da porta para poder adentrar no local. Então, a violência ocorreu, a violência física aí ocorreu, mas não foi contra uma pessoa humana, não é? Foi contra algo e não contra alguém. Então, eu posso me beneficiar do arrependimento posterior no crime praticado com violência, desde que não seja contra a pessoa, mas sim contra algo. Então, eu posso me beneficiar do arrependimento posterior no furto qualificado, mas não posso me beneficiar com arrependimento posterior, por exemplo, no crime de roubo. Porque no crime de roubo, a violência ou a grave ameaça se dirige contra alguém e não contra algo. Então, além do arrependimento posterior haver a consumação do crime, esse crime, como vocês viram, não pode ter sido praticado com grave ameaça nem violência contra a pessoa, e esse arrependimento vai constituir em quê? Vai constituir na reparação do dano. Ou o sujeito restitui a coisa, ou ele indeniza a vítima, não é, pelo valor, não é, da coisa que foi subtraída. Então, a reparação do dano se dá através da restituição ou da indenização pelo valor equivalente. Mas é um benefício legal também que traz muitos filtros, muitos requisitos. Ou seja, não é a reparação simplesmente que vai gerar a aplicação da desistência, ou, desculpe, do arrependimento posterior. Essa reparação do dano, ela tem que ocorrer até antes do juiz, do desembargador, do ministro, aí vai depender, não é, de qual juízo competente, vai receber a inicial, a petição inicial da peça acusatória. Pode ser uma denúncia ou uma queixa. Então, tem que ser até aquele momento anterior à prática do ato judicial, em que o juiz vai examinar
a aptidão, né, da petição inicial, ver se ela não contém nenhum vício, não é, que impeça o seu recebimento, a instauração da persecução criminal. Então, é até aquele momento anterior. Então, até o protocolo do processo, o ajuizamento do processo, pode haver o arrependimento posterior. O indivíduo vai se beneficiar dessa causa obrigatória de diminuição de pena. E, à semelhança do que ocorre com a tentativa, essa causa obrigatória de diminuição de pena vai variar de 1/3 até 2/3, e o que é que qual é o indicador que eu vou utilizar para definir se essa diminuição vai ser no mínimo, no intervalo ou no máximo? Vai ser a proximidade do recebimento da petição inicial. Então, se ele deixa para a última hora, ou seja, olha, ele tem conhecimento de que o titular da ação já protocolou a petição inicial do processo criminal e vai e repara o dano. Então, essa situação vai ser bem diferente daquela do indivíduo que, ainda na fase pré-processual, ou seja, na fase administrativa, ele, diante, não é, da consumação do crime, ele voluntariamente, ele vai e repara o dano. Então, veja que aí ele teve muito mais presteza, não é? Ele sabe que consumou o crime e, antes mesmo do ajuizamento do processo criminal, ele vai e repara o dano decorrente da sua ação criminosa. Então, numa situação, nesses dois exemplos, é claro que nesse último exemplo, em que o sujeito reparou o dano antes mesmo do processo criminal, ele vai fazer jus a esse benefício legal no máximo, não é? Que é 2/3. Diferentemente daquele que deixou para uma 10ª hora, para um 10º momento, né, ainda apostando na possibilidade de não ser processado criminalmente, e ele toma conhecimento da instauração do processo, vai e repara o dano para minimizar, não é? As consequências da sua ação criminosa. Então, aí a diminuição da pena dele vai se dar no mínimo legal. E é claro que aí nós podemos ter intervalos, não é? Nós trouxemos aqui situações bem díspares, mas nós podemos ter uma situação intermediária e que eu vou também vou me ater a ficar no intervalo entre o mínimo e o máximo. Vamos supor que não imediatamente na fase administrativa, mas que ele deixe aí correr um pouco mais esse processo administrativo, seja ele em curso na Polícia Federal ou não, ou na Polícia Judiciária, vamos dizer assim, né? Eu tenho um cacoete de me referir à Polícia Federal, porque é a Polícia Judiciária da União, mas vamos supor que ainda não esteja nessa fase de inquérito policial, mas mero inquérito administrativo, para apurar o fato. Então, se ele repara o dano ainda na fase do processo administrativo, ou seja, antes do inquérito policial, então, mais um exemplo de que o sujeito pode se beneficiar dessa diminuição máxima. Agora, se há um inquérito administrativo, um inquérito policial, um processo criminal, e ele deixa para reparar o dano justamente quando o inquérito policial ele já foi ouvido, já há cariações, já há elemento de prova do fato, indício de autoria, então ele já não faz jus àquela diminuição no máximo de 2/3, não é? Então, nós vamos já trabalhar com uma fração em patamar inferior. Então, deu para vocês verem a diferença entre tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior. Lembrando que, tanto na desistência voluntária, quanto no arrependimento eficaz, quanto no arrependimento posterior, esses institutos, em havendo coautoria ou participação, ou seja, concurso de agentes, essas figuras vão beneficiar todos os agentes. Elas se comunicam com todos os agentes. Então, se eu tenho um concurso de pessoas e apenas uma delas desiste voluntariamente, e as outras não, mas não prosseguem na execução do crime em função daquela desistência, e com isso não havendo consumação,
então todos vão se beneficiar, não é, dessa causa de atipicidade da conduta. Da mesma forma, se houve um arrependimento posterior no concurso de agentes e apenas um deles se arrependeu e reparou o dano, esse arrependimento também vai beneficiar todos. Agora, temos que ver o seguinte: pela disposição legal, esse arrependimento posterior só aproveita os sujeitos se ele for, a reparação for integral e não parcial, certo? Mas, como se trata de direito patrimonial e, portanto, disponível, né, o sujeito pode dispor do seu patrimônio. Então, se a vítima, ou melhor dizendo, o sujeito passivo, né, que é o titular do patrimônio, né, que sofreu a lesão, se ele aceita essa reparação parcial e da quitação ou reparação com efeitos de reparação integral ou indenização integral, então, ainda que não tenha sido total ou integral, mas a vítima aceite de forma parcial para efeito de da quitação, então o sujeito pode sim se beneficiar com essa causa obrigatória de diminuição de pena, que é o arrependimento posterior. E esse arrependimento posterior, como eu disse, no concurso de pessoas ou de agentes, ainda que não tenha partido de todos eles, mas de apenas um deles, como é uma causa objetiva, né, de diminuição de pena, que é a reparação do dano, então ela vai se comunicar e todos aqueles que contribuíram para o crime vão se beneficiar com essa diminuição de pena em havendo condenação, ok? Bem, mas para terminar nossa conversa de hoje, vamos falar do crime impossível, não é? O que nós combinamos nessa aula de sala invertida, que é o crime impossível, e é tratado no artigo 17 do Código Penal. Então, no Código Penal, está dito que não se pune a tentativa do crime quando há absoluta ineficácia do meio escolhido para a consumação do crime ou quando há absoluta impropriedade do objeto. O que é isso? Vejam que a opção do legislador aí é clara, não é? Em termos de punibilidade, exercício do poder punitivo, ela não é voltada apenas para o desvalor da conduta do agente, ou seja, o agente, de forma intencional, ele quer a lesão tipificada como crime ou ele aceita, com a realização da sua conduta, a produção daquela lesão tipificada como crime. Então, não é só o desvalor da conduta, mas também o desvalor do resultado. É preciso, portanto, que essa conduta ela tenha idoneidade de produzir o resultado querido ou aceito. Porque se ela não tiver idoneidade, e como vocês viram, essa idoneidade tem que ser absoluta, não pode ser relativa para efeito de haver o crime impossível. Tem que ser absoluta. Absoluta inidoneidade do objeto material vinculado à conduta ou absoluta impropriedade do meio que ela escolhe para exteriorizar essa conduta, tem que ser inidôneos para haver a aplicação da figura do crime impossível. Então, o crime aí ele tem essa dupla feição, desvalor da conduta, desvalor do resultado. E para aferir esse desvalor do resultado, lembrando que aqui no Brasil o crime só existe em duas formas, ou na forma consumada ou na forma tentada,
é preciso que o bem jurídico protegido pelo crime, porque essa é a função, nós vimos, né? Esse modelo de direito constitucional garantista, não há atividade criminalizadora do Estado sem que seja para a exclusiva proteção de um bem jurídico muito relevante, de ofensa ou de perigo concreto intolerável a esse bem, como última ratio ou última escolha, como forma de proteção e controle social. Então, é preciso que haja, não é, uma aptidão nessa conduta desvaliosa para causar lesão ou perigo concreto de lesão ao bem protegido, já que o Estado não pode punir se a conduta, ainda que desvaliosa, ela não tenha absolutamente idoneidade nenhuma de chegar a essa consumação. Ou seja, se não há a menor possibilidade de consumação do crime, eu não posso especular com tentativa, porque eu só tenho tentativa quando há idoneidade. Ou seja, quando há essa real possibilidade, não é, de haver uma lesão ao bem protegido. Então, eu posso dizer, ó, ele quis a lesão, ou aceitou a lesão, mas não conseguiu. Eu posso aí falar em tentativa. Mas se o sujeito quer, ele tem o dolo de lesão, mas não há a menor possibilidade dessa lesão vir a ocorrer, então aí eu posso, então, dizer que, a princípio, cabe-se falar em crime impossível. Então, a nossa opção não é pela teoria sintomática ou pela teoria psicológica, não é apenas pela periculosidade da ação do sujeito, não é pelo desvalor que é a conduta dele de querer praticar o crime, não é? Mas sim, não é, pela possibilidade concreta dele causar lesão ao bem jurídico. Então, se não há essa possibilidade concreta, ou essa idoneidade dele causar lesão ao bem, e essa é a nossa opção, nosso critério objetivo, não é? Ou seja, de tentar de forma idônea causar lesão ao bem. Então, se não há crime tentado, mas sim crime possível, que a semelhança da desistência voluntária e do arrependimento eficaz também é causa de exclusão da tipicidade. Então, considerando que nós adotamos o critério objetivo, que não basta ver o dolo de consumação, início de execução, encerramento dos atos de execução, mas é preciso que essa execução, essa tentativa seja idônea, eu vou ter que investigar. O meio que ele empregou tem idoneidade para obter o resultado pretendido pelo agente? Se é idôneo, eu vou ter que investigar também. E o objeto material tinha idoneidade absoluta ou relativa para ele obter essa consumação? Se a resposta for afirmativa, eu posso falar em tentativa. Agora, se a resposta for negativa, ou seja, não há, no caso, a inidoneidade do objeto material é absoluta, vamos relembrar o objeto material? O que é o objeto material? O objeto material é a pessoa, não é? Ou a coisa sobre a qual vai recair a conduta criminosa. No crime de homicídio, a conduta criminosa recai sobre uma pessoa viva, porque o tipo incriminador fala matar alguém. Então, eu tenho que tirar a vida, mas não a vida de qualquer ser vivo, mas a vida de uma pessoa.
alguém, não é matar algo, não é? Não é o objeto material, não é qualquer um. O objeto material é uma pessoa viva. E, nesse caso, a pessoa viva vai ser o objeto material, porque é sobre ela que vai recair a conduta, não é? Tendente a matar. E, ao mesmo tempo, ela também vai ser o sujeito passivo do crime. Por quê? Porque ela é o titular do bem jurídico, não é? Que está sendo ameaçado. É ela o titular da vida, não é? Então, em sendo atingido esse objeto jurídico vida, ela que vai morrer, ela que vai virar cadáver. Então, ela é objeto material e, ao mesmo tempo, o sujeito passivo do crime. Então, nesse exemplo, crime de homicídio, o sujeito quer matar o inimigo. Vamos pegar o exemplo clássico da doutrina, porque ele é bem didático. Ele quer matar o indivíduo e ele escolhe um momento que o indivíduo está vulnerável, ou seja, que não possa ter nenhuma reação a essa agressão, que é o momento do sono. Então, ele se dirige de forma furtiva ao quarto da vítima e, uma vez lá, se valendo de uma arma com um silenciador, ele deflagra os projéteis na vítima e sai do local do crime. A vítima, não é submetida a um exame necroscópico. E nesse exame, não é, necroscópico, se verifica que não foram os tiros que mataram a vítima. Os tiros efetivamente pegaram, mas não pegaram numa pessoa, pegaram no corpo. Por quê? Porque esse indivíduo, momentos antes de receber os tiros, ele morreu naturalmente. Ele teve um pico de pressão e teve um infarto fulminante que o levou à morte. Então, o sujeito, quando atirou, não atirou numa pessoa, ou seja, em alguém que estava vivo. Ele atirou num corpo, num cadáver. Então, por mais que ele quisesse matar, ele jamais conseguiria obter esse resultado morte. Por quê? Porque essa morte se deu no momento anterior. E não se mata quem está morto, por motivos óbvios, né? Se a vida já se extinguiu nesse momento histórico, não é, da evolução da ciência, se ela já morreu, não é, não tem como revivê-la e para que então haja uma possibilidade de vulneração do bem jurídico vida. Já está morta. Morta está, morta fica. Então, qualquer coisa que eu faça depois da morte é indiferente em termos de crime de homicídio, porque eu não vou conseguir matar, porque a morte já existe, já é. Não é? Eu posso conseguir realizar outro crime. Por exemplo, eu sei que, como aconteceu, foi relatado na imprensa, não é? Eu sei que o meu inimigo está morto, mas eu ainda quero tripudiar da família dele. Então, eu vou lá naquele momento que está todo mundo velando o cadáver, entro no local e ainda disparo um monte de tiro contra a vítima. Na verdade, a vítima aí, não é, o emprego foi totalmente incorreto, porque eu não tenho mais vítima aquela pessoa que deixou de existir, porque ela não é mais só um cadáver. A vítima aí são os familiares, não é? O sentimento que elas têm do seu morto, elas estão ali, não é? Porque todos nós somos, temos aptidão para fazer coisas boas e coisas ruins, não é? Então, essa pessoa que morreu, a despeito de ter feito muita coisa ruim, ela pode ter feito muita coisa boa, ela deixou familiares que a amam, amigos, não é? Que estão ali, não é? Prestando aquela última homenagem, naquele sentimento de perda. Então, a vítima aí nesse crime, que é o crime de vilipêndio ao cadáver, não é o cadáver, não é porque ele não é mais pessoa, não é? Ele deixou de existir enquanto pessoa, mas sim aqueles familiares que estão ali velando aquele corpo. Então, o crime aí, em termos de homicídio seria um crime impossível, por absoluta impropriedade do objeto material, porque o objeto material aí, que é o corpo humano, tem que ser um corpo vivo. Não é? O verbo não é matar. Então, se eu tenho um corpo que não é vivo, não é? Então,
O objeto material aí é absolutamente impróprio. E lembrando que essa impropriedade, não é? Nós adotamos a teoria objetiva, não é? Porém relativa. Não é? Essa impropriedade, ela tem que ser absoluta. Do objeto tem que ser absoluta. Se ela for relativa, ou seja, uma pessoa que já está em coma, está em estado terminal, então esse objeto material não é absolutamente impróprio, não é? Ainda tem uma centelha de vida aí. Então, se eu realizo a conduta contra esse objeto material que essa pessoa já nas últimas, eu posso antecipar a sua morte, não é? Eu posso matá-la. Então, aí há uma tentativa. Nós não adotamos como visto, não é? Nesse critério objetivo, um critério puro, não é? O absoluto. Se tivéssemos adotado esse critério puro, absoluto, qualquer inidoneidade, seja ela relativa ou absoluta, geraria um crime impossível. Então, nesse comatoso aí, nessa pessoa que tem poucos minutos de vida, não haveria crime possível por inidoneidade relativa do objeto material. Não adotamos esse critério. A idoneidade do objeto material, como do bem empregado, tem que ser absoluta em qualquer circunstância, em qualquer situação. Então, voltando ao primeiro exemplo, ele quer matar, mas só que o desafeto dele já estava morto, porque ele infartou antes de receber os tiros. E é isso que o exame, a necropsia vai mostrar, né? O exame cadavérico vai mostrar, é que ele morrera antes de receber os tiros. Então, ele não pode aí responder por homicídio, né, tentado, ou por homicídio consumado. Por quê? Porque o objeto material, não é? E o objeto, a despeito do objeto material receber os tiros, que é o corpo, não é? O objeto jurídico não tinha como sofrer nenhuma lesão, porque a lesão já tinha se realizado por causas naturais em momento anterior, com a morte natural do agente. Então, aqui no Brasil, pratica, nesse exemplo dado, um homicídio impossível, não é o sujeito que atira no cadáver. Por quê? Porque jamais vai haver possibilidade de matar quem já está morto. Então, a impropriedade do objeto, voltando, tem que ser total, em qualquer circunstância. Da mesma forma, a inidoneidade do meio empregado tem que ser total, tem que ser absoluta em qualquer circunstância, em qualquer situação, aquele meio, o modo que ele empregou para consumar o crime, ele tem que ser totalmente inidôneo para chegar a uma possibilidade de consumação. É o exemplo, de novo, não é? Vamos pegar, então, 2 exemplos, para ficar mais claro. De novo, envolvendo homicídio. Naquela primeira hipótese, lembra que o indivíduo queria matar o desafeto, aponta a arma para o desafeto, e na hora que ele vai apertar o gatilho, a arma trava. Então, aí é um crime impossível? Ou seja, o meio que ele empregou para matar era absolutamente inidôneo? Não, era idôneo, apenas circunstancialmente ele foi idôneo. Ou seja, a arma travou ali naquele momento, mas a arma, ela tinha aptidão de atirar e estava municiada com os projéteis e não com balas de festim. Então, apenas circunstancialmente, naquele momento, ele não conseguiu atirar, porque a arma travou. Então, aí eu posso falar em tentativa de homicídio, ou seja, ele não consumou o crime por circunstâncias alheias à vontade do agente. Agora, se ele quer matar com disparo de arma de fogo, e se vale de uma arma desmuniciada, ou de uma arma de brinquedo, então aí eu posso falar em crime impossível, porque ele jamais conseguirá matar
com arma de fogo, se valendo de uma arma verdadeira desmuniciada ou de uma arma de brinquedo, porque ambas não têm nenhuma aptidão de causar a lesão, não é? A lesão característica, que é com a perfuração através do projétil, né? Então, esse crime será um crime impossível. Então, só para não ficar qualquer dúvida, lembrando que no crime impossível, ou a absoluta impropriedade do objeto material, imagine que alguém quer furtar. E aí, numa situação de erro, não é? Ou seja, uma percepção equivocada ali da realidade ali naquele momento, ao invés dele pegar, por exemplo, o iPhone, não é? Do outro, ele acaba pegando o próprio, que já estava com ele, mas como era absolutamente idêntico, não é? E ele queria, não é, se apropriar da coisa do outro, ele acreditando que é do outro, ele afana, não é? E só quando ele chega em casa ele percebe, né, que aquele telefone era dele, né? A tela, os telefones, os registros, tudo ali estava indicando que aquele telefone é dele, não do outro. Então, o que foi que aconteceu aí? Uma absoluta impropriedade do objeto material, que no caso é o telefone, né? A conduta não recaiu sobre o telefone. E esse telefone, não é? Era dele. Então, jamais ele poderia realizar o crime de furto, porque é elementar do crime de furto que a coisa móvel seja alheia, seja do outro. E você querer inverter a propriedade ou a posse da coisa, né? Tornar sua ou de quem você quiser. Então, nessa situação, ainda que o meio empregado tenha sido idôneo, o objeto material foi absolutamente inidôneo. Ele pegou a coisa que pertencia a ele mesmo. Então, tanto a impropriedade pode ser do objeto, não é? E tem que ser absoluta, como também do meio empregado para obter essa consumação. Lembrando que, diante de um crime impossível, o sujeito não vai responder pelo crime que ele quis consumar, não é? Causa de exclusão da tipicidade. Só para terminar, porque nós já estamos cansados, né? Lembrando que o crime é impossível também quando a conduta é realizada diante da obra do agente provocador. E eu estou falando do quê? Do flagrante preparado, que não se confunde com flagrante esperado. Uma coisa é você ter ciência de que o sujeito, ele costuma praticar crimes contra você, contra o seu patrimônio. E diante de você ter tomado conhecimento da autoria dele, é ele que está desfalcando o seu patrimônio, de você esperar a aproximação dele sem nenhuma interferência, deixar ele agir até chegar naquele momento, não é, em que há a responsabilidade penal, que é o início da execução, e aí interromper essa ação com flagrante. Então, o sujeito vai responder aí pela tentativa do crime que ele quis consumar, porque você não provocou, não incitou ele a praticar o crime, sabendo que ele jamais ia consumar. Você apenas esperou que ele praticasse o crime. Agora, no flagrante preparado, é chamado pela doutrina de crime de ensaio, aí é um crime impossível. Por quê? Porque nessa preparação do flagrante não há a menor possibilidade do indivíduo vir a consumar o crime. Ele não só é incitado a praticar o crime, como todas as medidas são tomadas, não é, para dar o flagrante a ele, e com isso jamais ele irá consumar esse crime. Então, há uma grande diferença, vamos imaginar, que a polícia, né, nesse difícil papel, né, de garantir, não é, a
a segurança, tome conhecimento por informantes, né, de que naquela data, naquele local, naquele dia, vai haver um crime. E ele se põe a postos e espera o início da execução do crime para dar o flagrante. Absolutamente legal a atividade da polícia na realização dessa ação controlada. Né? Esperar o indivíduo iniciar a execução do crime para, então, alcançá-lo já numa etapa do crime em que há responsabilidade penal. Diferente a situação da polícia preparar toda a situação, isso é muito comum, por exemplo, no crime de tráfico de entorpecentes, não é? A polícia se coloca, não é, como usuário, não é? Se oferece para comprar, para adquirir a droga, não é? E com isso leva o traficante a realizar a venda. Então, nessa situação, esse flagrante aí que a polícia dá quando ele vai vender, caracteriza um crime impossível, não é, de tráfico na modalidade de venda de entorpecente. Por quê? Porque foi preparado. Não é? A polícia tem o total controle da situação ali, não é? O criminoso é que não sabe. Não é? Ele não sabe que é um policial que está à paisana, não é? Que está se oferecendo para comprar a droga. E no momento que ele for vender a droga, ele vai ser preso. Então, ele jamais conseguirá realizar esse tráfico, essa venda, não é? Porque ele vai ser flagrado nesse momento. Aí vocês podem perguntar, mas então, Cristina, por que é que ainda acontece isso? Porque esse crime previsto na lei de drogas, a lei 11.343 de 2006, é um crime de conteúdo variado de múltiplas condutas. Então, ainda que não se possa falar no crime de tráfico, naquela situação de venda, não é? Mas a posse, não é, o fato dele trazer ali consigo tudo, então isso aí já vai se encaixar numa das condutas tipificadas como tráfico. Por isso é que ainda há, não é, essas medidas aí como forma de minimizar, né, esse crime tão grave que é para a sociedade, que é o crime de tráfico, e que tem trazido consequências tão nefastas aí, nós estamos acompanhando na mídia, para a sociedade em geral. Bem, gente, vamos parar por aqui. Vou deixar esse vídeo aqui à disposição de vocês, para vocês recapitularem as nossas aulas, não é? Sobre crime tentado, sobre desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior e crime possível. E na nossa sala de aula virtual, eu vou continuar, e também na nossa lista de discussão, eu vou continuar tirando as dúvidas. Então, bons estudos. Como vocês podem ver, eu ainda estou tentando terminar essa gravação e não estou conseguindo. É o nosso primeiro vídeo, né? Então, estamos aqui apanhando. Bem, eu vou fechar. Não, eu vou pedir ajuda aos universitários. Caio! O meu universitário acabou de sair. Então, eu vou ter que tentar, por conta própria, encerrar. Vai ficar aí esse mico para a gente lembrar, né? Nossa primeira iniciativa. A nossa primeira iniciativa. Olha.